A boneca de Round 6 era uma garotinha. Se liga só na triste origem da boneca do Batatinha Frita 1, 2, 3. E tudo começa com os soldados de Round 6 procurando pelos jogadores fugitivos. E durante a busca, os soldados encontraram nada mais nada menos que uma criança no meio da ilha. E essa criança estava chorando muito, preocupada, perguntando onde estavam os pais dela. E um dos soldados falou que os pais dela tinham acabado de fugir para o meio da floresta. Então a garotinha começou a implorar pela sua vida, falando que faria de tudo para sobreviver. Então os mascarados jogaram a garotinha para o chefão decidir o que faria com ela. Então o chefão começa a escanear ela para ver a sua árvore genealógica. No entanto, o computador não conseguiu detectar nenhum parente próximo. E a garotinha estava tão assustada que falou que tinha perdido a memória e não lembrava quem eram seus pais ou sequer a sua família. E o soldado mascarado falou que já que ela não tinha família, não era nenhum problema eliminá-la. E novamente, a garotinha começou a implorar tanto pela sua vida que o chefão decidiu colocar ela dentro do jogo. E os VIPs, vendo uma garotinha no meio do jogo, começaram a torcer pra ela. E o primeiro jogo da garotinha foi o jogo da bolacha. No entanto, a garotinha era muito ingênua e não sabia como funcionavam os jogos, pois ela tinha ganhado a bolacha mais simples de cortar. No entanto, como a bolacha não era muito bonita, ela resolveu trocar com um cara muito mal intencionado, pois esse cara já sabia como funcionavam os jogos e sabia que seria muito mais fácil cortar a bolacha do triângulo. E o jogo mal tinha começado e o cara rapidamente conseguiu cortar a bolacha. E foi aí que a garotinha percebeu que o cara na verdade não era seu amigo, mas sim tinha se aproveitado dela para pegar a bolacha mais fácil. E quando o cara começa a contar que quem errasse nesse jogo ia de base, a garotinha começa a ficar completamente assustada. E com uma risada muito maléfica, o cara simplesmente falou que a garotinha não ia durar muito nesse jogo. Mas do nada, apareceu uma tiazinha muito bondosa para ajudar a garotinha. E com a ajuda dessa tiazinha bondosa, não demorou muito e a garotinha finalmente conseguiu cortar a bolacha a tempo. E esse foi o começo de uma grande amizade no jogo. Após descobrir que quem perdesse no jogo iria de base, a garotinha fica muito assustada e muito preocupada de como seria o próximo jogo. E novamente a tia bondosa se aproxima e fala que a garotinha não precisava se preocupar, pois ela iria proteger ela, e que se ela não tivesse família lá fora, ela iria ser a sua família quando o jogo acabasse. Isso motivou a garotinha a ficar ainda mais determinada a vencer os próximos jogos. E o próximo jogo foi a brincadeira do cabo de guerra. E o time da garotinha estava perdendo, ou seja, todo mundo ia de base. Então a garotinha lembrou que se vencesse, ela teria uma família finalmente. Aí ela teve a grande ideia de colocar a mão no corrimão, para assim aumentar a sua força. E quando ela percebeu que deu certo, ela falou para todos fazerem a mesma coisa. Então geral colocou a mão no corrimão e começou a puxar a corda com toda a força. E obedecendo os comandos da garotinha, o time dela estava conseguindo vencer. E na contagem e no incentivo da garota, o time dela ficava cada vez mais forte. E não demorou muito para sua estratégia mostrar resultados. E com muito esforço, a garotinha conseguiu derrubar todos os seus adversários. E junto com sua amiga velhinha, a garotinha conseguiu passar para a próxima fase do jogo. E o chefão da Máscara Preta, juntamente com os VIPs, ficaram completamente perplexos e encantados pela garotinha, pois ela tinha uma capacidade incrível de sobrevivência. E não demorou muito para começar o próximo jogo. E o próximo jogo foi o jogo das bolinhas, ou seja, ganhava quem ficava com mais bolinhas de gude na mão. E a garotinha, muito esperta, percebeu que estava diante de um cara trapaceiro, então ela resolveu também trapacear. Ela simplesmente omitiu uma bolinha dentro do seu casaco. E por causa disso, o cara pensou que tinha pegado mais bolinhas que ela. E a esperta garotinha fez maior teatrinho, fingindo que estava com muito medo de ir de base. E o cara trapaceiro, pensando que tinha vencido, rapidamente foi mostrar sua vantagem para o soldado mascarado. No entanto, o soldado mascarado falou que ele não tinha bolinhas suficientes, e por causa disso, o carinha trapaceiro partiu dessa pra melhor. E assim a garotinha pegou as bolinhas do trapaceiro e conseguiu passar para a próxima fase do jogo, juntamente com sua amiga velhinha. E cada fase que a garotinha passava, os VIPs e o chefão mascarado ficava mais encantado pela garotinha. Após vencer o trapaceiro, a garotinha conseguiu passar para a próxima fase do jogo. E a cada fase que passava, o jogo ficava ainda mais difícil. E a próxima fase era tão difícil que a garotinha ficou completamente assustada e com medo de prosseguir no jogo, pois se caísse no vidro falso, ela ia partir dessa pra melhor. Mas a sua amiguinha velhinha resolveu
resolveu tomar a iniciativa e resolveu descobrir o melhor caminho para sua amiga garotinha. No entanto, a velhinha escolheu o vidro errado e infelizmente ela foi de base. E a velhinha era tão querida que até os VIPs choraram por ela. E após a velhinha ter descoberto todo o caminho para a garotinha, ela conseguiu passar para a próxima fase. Mas após perder a sua amiga velhinha, a garotinha infelizmente ficou muito triste e decepcionada com o jogo. Ela não queria saber de dinheiro e de nada. Ela só queria fugir desse terrível local. E quando a garotinha estava prestes a fugir, infelizmente ela foi pega pela tropa do mascarado chefão. E o chefão mascarado falou que ele estava muito decepcionado com a garotinha, pois ele estava considerando ela para ser a sua substituta. E pelo fato dela ter tentado fugir, ela nunca mais iria sair desse local. E a garotinha então começou a implorar pela sua vida. Então o chefão mascarado falou que ela ia continuar participando do jogo. No entanto, de uma forma um pouco quanto diferente. Então os mascarados puxaram a garota à força e colocaram ela em uma espécie de robô boneca gigante. Então o chefão mascarado simplesmente falou que depois desse dia, a vida da garotinha nunca mais será a mesma. E mesmo chorando muito, a garotinha foi forçada a ficar dentro dessa boneca robô gigante, mais conhecida como a boneca do Batatinha Frita 123. Infelizmente, contra sua própria vontade, a garotinha teve que eliminar várias pessoas inocentes. E enquanto a garotinha eliminava várias pessoas inocentes muito triste, os VIPs ficavam brindando, muito felizes com essa novidade. Agora deixa aí nos comentários o que você achou do final dessa animação. E se você gostou, não esqueça de dar 2 cliquezinhos na tela e me segue aí para mais conteúdos como esse.